A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de quem? De quem? É do Senhor Jesus, autor e consumador na nossa fé, aquele que na cruz do Calvário pagou a sua conta, pagou a minha também, feito num sacrifício de valor eterno. E que se você confiar, você está livre. Livre, né? Judeus, você lê lá no Velho Testamento, eles levavam um cordeiro, uma ovelha para o sacrifício, e eles saíam de lá perdoados, mas eles precisavam repetir isso muitas vezes. Agora, o Messias fez isso uma vez só e com valor eterno, para todo aquele que crê, entendeu? Creia nesse sangue derramado, tenha ele como o bem supremo da sua vida, mais que tudo, entendeu? E você vai viver com ele por toda a eternidade, entendeu? Então, meus queridos irmãos, eu fui marcado por nosso querido Ellington, esse daqui, ó, que está aparecendo agora na tela, né? Certamente ele quer que eu veja o vídeo, esse vídeo aqui, live, vídeo da audiência entre CCB e Josafá Agra. Então, meus queridos, eu terminei de ver esse vídeo hoje pela manhã. Ele é muito comprido, 3 horas, né? Haja fôlego, né? E eu já me coloquei à disposição do nosso querido Josafá, caso ele precise, me chamar, me apresentar numa audiência aí que eu vou lá de qualquer jeito, sem problemas, de skate, de bicicleta, a pé, de ônibus, de avião. Faço meu depoimento pessoal, porque eu sou testemunha, né? Testemunha auditiva, ó, orelhão aqui, ó, e visual dos crimes deste ministério, entendeu? Eu vi na boca de 3 homens diferentes, por 4 vezes, em lugares diferentes, o mesmo discurso, expulsando uma pessoa do meio do povo, né, que tenha eventualmente entrado numa contradição, com gritos, né? Fora daqui, você é um cadáver, você está morto, você não é das minhas ovelhas, você está fedendo, o teu destino é inferno, fora daqui, entendeu? Estes homens babando de ódio pelos cantos da boca, entendeu? Eu vi 4 vezes, sabe o que é isso, minha gente? É formação de quadrilha. Formação de quadrilha, entendeu? Para cometer, na minha opinião, tá? Minha modesta opinião, são os maiores criminosos da história da humanidade, entende? Maior do que Hitler. Hitler, que matou 78 milhões de pessoas, provocando uma guerra mundial. Hitler, perto do Ministério da Congregação, é o quê? São batedores de carteira, entendeu? Batedores de carteira, perto dos crimes desse ministério. Entendeu? Por quê? Porque, veja bem, inventaram o pecado de morte, que não existe. Em 2016, eles admitiram que não existe pecado de morte, que não podemos julgar ninguém, mas eles estão tratando isso escondidinho, entendeu? Só falar bem baixinho no seu ouvido, para que ninguém escute. Só aqui entre nós, entendeu? Como adultos, aqui entre nós, entendeu? O Salvador Bueno, né? Esse é o Marsola, né? O Salvador Bueno, então, é um picareta do caramba, né?
o que ele fez? Ele transferiu a culpa, né, dessa heresia, né, criminosa do pecado e morte para você, para mim que está vendo esse vídeo, para a Irmandade, entendeu? Quando tem vários ensinamentos que denunciam a origem destes crimes, ensinamentos secretos. Quem está vendo o vídeo pela primeira vez fica sabendo. A congregação tem um livro secreto que eu denunciei lá no ano 2000, que eles tinham esses livros secretos. Comecei a denunciar, entendeu? Hoje está de conhecimento público. A única instituição que eu conheço, né, que conseguiu esse feito, né, esconder as crenças aí durante dezenas de anos, né? Porque, veja, tem várias seitas. Por exemplo, os mormons, né? Você quer saber o que acreditam os mormons? É fácil. Eles têm literatura paralela. Tá? Não é só a Bíblia, não. Tem literatura paralela. Então, você quer saber o que eles creem? Você vai na loja deles lá, compra, ó, Pérolas de Grande Valor. E o livro dos Mormons. Aí você vai descobrir um monte de coisa. Por exemplo, olha que coisa fantástica, né? Deus, né, está lá na glória, fecundando mulheres, tá? Não é uma só, são várias, ó. Entendeu? Para gerar filhos que vão vir ao mundo e serem os sacerdotes dessa organização religiosa. Não é fantástico? Fantástico! Você vai ficar sabendo de outras coisas mais. Os crentes da Adventista do sétimo dia. Entendeu? Aí você quer saber o que eles acreditam? Ó, simples. Compra os livros, livros proféticos da Ellen White. Vai lá na loja, compra, quero conhecer e tal. Entendeu? Você vai saber tudo. Entende? As testemunhas de Jeová. Bom, isso nem precisa comprar na loja, não. Eles vêm na porta da sua casa vender revistinha para você e você fica sabendo. Congregação não, ó. Escondidinho, né? Até o ano 2000, quando eu comecei a denunciar isso daí lá no site do irmão Ricardo Adam. Entendeu? Ó, é o seguinte, a turma mete o pau no Ricardo Adam, eu não pactuo, né, com as crenças dele, mas eu acho o seguinte, que a gente tem que apoiar os opositores, tá? Porque de uma maneira ou de outra, eles podem dar uma contribuição para reformar essa porcaria de organização religiosa e torná-la melhor, né? Pelo menos tornar melhor. Mudar essa doideira que eles vivem aí, né? Eu não gosto de muitas coisas que o Adam fala aí, de suas crenças, não gosto, entendeu? Mas temos que dar o devido valor. Lá lá em 1995, por aí, 96, ele começou a se indignar com a congregação e teve a ousadia de defender esse ministério, de fazer uma defesa da necessidade da reforma da congregação. Eu fui lá, quando vi os vídeos dele, eu falei, opa, eu não sabia onde me manifestar, né? Achei o canal dele e fui para lá. Comecei a escrever texto, né? Não sabia fazer vídeo, não sabia fazer nada. E eu ainda pensei, pô, esse cara deve estar numa situação miserável, precisando de ajuda. Pô, como é que eu vou ajudar? Porque, veja, é o seguinte, eu estava numa situação difícil também, sabe? Eu parei de trabalhar, porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Gente, eu ia escrever textos no céu aqui, que é um lugar da prefeitura, tinha computadores lá no velho Orkut e tal. E eu ia para lá, ia caminhando a pé para não gastar dinheiro de passagem, porque eu não tinha aposentadoria, e parei de trabalhar. Ia chorando pelo caminho, porque descobri que eles tinham listas secretas de ensinamentos. Eu falei, deve estar dentro dessas listas secretas
essas instruções para levar esse ministério a essa desídia de cometer esse crime contra a humanidade, né? Entendeu? E é pelo caminho chorando, sabe? É terrível esse momento. Aí quando achei o canal do Adam, e aí eu falei, esse cara deve estar na mesma situação, não tem dinheiro para nada, tá precisando de dinheiro, conta de luz, conta d'água, né? Precisa pagar, comprar o pãozinho de cada dia. Eu também não tinha dinheiro. O que eu fiz? Eu peguei eu tinha impressora, algumas coisas que podia ser vendida e fazer dinheiro, entendeu? Juntei aquele tareco tudo aí, fiz um pacotaço e fui descobrir o endereço dele, onde ele morava, e fui para lá, pensando, né, se ele estiver precisando, naquele tempo tinha o jornal Primeira Mão, né? E a gente vendia coisas usadas usando esse jornalzinho, Primeira Mão. Falei, ele bota um anúncio aí, vende, faz dinheiro, toca a vida dele, ajuda um pouco, né? Aí eu pensava que ele estava numa situação difícil que nem eu, né? Só que eu cheguei lá e estava uma situação pior que eu. Estava no porão da casa, tinha que descer lá no fundão, lá. Só tinha uma cama, uma espiriteira, né? Espiriteira. Um negócio para esquentar alguma coisa que ele quisesse comer. Entende? Desprezado por todos, né? Foi aí que decidimos fazer lá a MCCB. Então, esse homem tem que ser respeitado, tá? Você pode não concordar com ele, não gostar do que ele diz, ter conflito com coisas que ele diga. Ele já me ofendeu aqui na internet, aí logo quando ele deu uma parada gigantesca aí com a crítica da congregação, e quando veio me agredindo até tal. Mas isso não dá para conciliar tudo, né? Mas é o seguinte, ó, veja, a primeira reunião que fizemos com respeito à MCCB, a Associação dos Membros da Congregação Cristã no Brasil, estava ele, Eliseu, né? O irmão Eliseu, estava também um irmão que é jornalista, nós três ali, e eu falei para eles, conversamos sobre a fundação da MCCB, eu falei, a primeira coisa que precisamos fazer é acabar com a matança de almas, com a destruição de famílias, entendeu? Então é isso, tá? É isso a minha história. Tá? Eu já falei lá para o Josafá, me chama, cara, me chama, que eu vou lá dar o meu depoimento, que eu vi, tá? O mesmo discurso na boca de 3 homens, aqui na congregação da Vila Versone, o cooperador é o irmão Valentim, com esse discurso criminoso, expulsando pessoas do templo. Aqui na congregação, na Versone, eu vi por 2 vezes na boca do Valentim. Aqui na Curuçá Velha, na boca do José da Cruz, né? O cooperador também já está no inferno, esse cabra aí, né? Mesmo discurso, entendeu? E também na boca de um camarada que eu não sei se ele era ancião, cooperador, diácono, não sei, né? Aqui na Vila Versone também, né? Mesmo discurso. Isso aí é formação de, quadrilha! Uma organização criminosa nacional e internacional de matadores de almas e destruidores de famílias, entendeu? Porque, veja, os maiores criminosos da humanidade, é porque se o ancião descesse lá da tribuna, né, no chão ali, no nível de todo o povo que está sentadinho no culto, ele disse, eu, ancião, te condeno ao inferno porque você caiu da minha graça e perdeu a alma. Entendeu? Eu ia achar lindo. Bater palma, né? Mas o cara fazer isso no momento mais solene do culto, dentro de um templo, nome bonito, Congregação Cristã no Brasil, dá de 10-0 na igreja católica, né? Não diz nada, né? Dá de 10-0 na igreja batista, eu não estou falando do povo, tá? É só o nome. Igreja Batista, diz o que para você? Não diz nada, né?
A igreja presbiteriana, dá 10-0, porque presbiteriano, o que diz para você esse nome? Não te diz nada, entendeu? Deus é amor, Assembleia de Deus. A gente pergunta, quem não sabe nada de religião, tal, não sabe nada, pergunta, mas que Deus, hein? Qual Deus? Qual Deus? Né? Porque, veja, Deus está na idolatria, um nome genérico, está na idolatria, está na macumbaria, né? Está na feitiçaria, está lá no meio dos muçulmanos, tem lá um Deus também, né? Tem até a igreja de Satanás, tem um Deus. Então, não diz nada, entendeu? Agora, a congregação cristã no Brasil é um nome expressivo. Quer dizer, você fica impactado com esse nome. Fala, pô, aí deve se reunir pessoas que confessam o nome do Senhor Jesus. São seguidoras do seu ensino, né? Só que não. Eles conhecem um Zé Jesus. Eles, se perguntar, diga-me uma palavra que o Senhor Jesus tenha dito, que está registrado no Novo Testamento. Eles não sabem dizer. Mas se você se perguntar se ele sabe alguma palavra que o ancião tinha dito num culto, na tribuna, num culto qualquer, aí ele vai saber. Senhor, Deus falou comigo na boca do servo de Deus. Assim, entendeu? Entendeu? Mas o que está registrado na Escritura aqui é a Escritura, presta atenção, ela é toda inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Deus inspirou o registro daquilo que os homens, né, anotaram que você lê na Bíblia. Deus não inspirou os homens, o Espírito Santo não inspirou o diabo falar o que ele falou para Jesus na tentação do deserto. Tudo isso será teu se prostrados me adorares, né? O Espírito Santo não inspirou ele dizer isso. Os homens na Bíblia que você lê, eles falaram o que eles quiseram falar, fizeram o que eles quiseram fazer. O que você lê é o registro destas coisas. É a história disso aí. Para seu conhecimento e a sua informação. Entendeu? E tem alguns homens, são cerca de 40 homens, né, que viveram em tempos diferentes, eles eram de diferentes culturas, né, eles tinham diferentes formações, diferentes profissões, entendeu? Que fizeram aquilo que Deus queria, o Eterno queria que eles fizessem, e falaram aquilo que o Eterno queria que eles falassem, entendeu? E a Bíblia, na Escritura Sagrada, você lê esses relatos, entendeu? Escritos pela ação do Espírito Santo ao autor do livro, que escrevesse, anotasse aquilo que aconteceu. Para quê? Para o seu conhecimento, a sua informação. Entendeu? Por isso você não pode desprezar a Bíblia, tem que ler com muita atenção, tá? E quando tiver dúvida, não compreender, ore ao Senhor, né? Faz o que o Senhor Jesus disse. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Deus em secreto, e ele em secreto vai te responder, vai te iluminar, vai te fazer saber. Converse com outras pessoas, ouça opiniões e examine tudo como a palavra de Deus ensina, né? Entendeu? Então, é o seguinte, já falei para o Josafá, sou testemunha visual, e comigo milhares de pessoas, né? E tem um monte de histórias para contar, um monte de histórias. Por exemplo, me lembrei agora, acho que vi um vídeo aí antigo meu, né? Me lembrei dessa história. Família pobre, né? Morava na beira do rio, na praia do rio. Só que quando dava enchente, essa água subia, né? Dava enchente e subia. Então moravam ali em cima de palafita, aquelas troncos enfiados ali na praia, e a casa por cima, casinha de madeira, casa de gente pobre, aluguel irrisório, né? Devia ser um aluguel barato.
né? Porque quando dava enchente você ficava sem quintal. Então, e ali uma menina dessa família, uma menina de 12 anos, ela era obrigada pela mãe a todos os dias ir arranjar recursos na cidade para a família se alimentar. E a mãe era tão perversa que quando ela quando ela não conseguia trazer nada para casa, ela era obrigada a dormir no porão junto com os cachorros, tá? Agora veja, é o seguinte, agora que começa o drama, tá? Um dia ela estava pedindo esmola na cidade e apareceu um homem, um senhor de meia idade, né? Que até fez um ato bonito. Foi ao supermercado, comprou uma cesta básica e foi com ela levar para sua casa. Foi trotando, né, com a cesta básica no ombro, né? Foi trotando. Estou falando trotando porque, na realidade, não era um homem, era um animal, uma besta fera. Tá? Chegou lá, fez amizade com a mãe da menina, né? Entregou a cesta, tal. No dia seguinte, quando ela voltou da rua, né, a mãe dela disse a ela o seguinte: olha, fulano, o animal do dia anterior que levou a cesta básica, fulano vai vir aqui, você vai sair com ele, ele vai comprar umas roupas novas para você. E você vai dormir na casa dele, tá? Entendeu? Quer dizer, o cara comprou a menina com uma cesta básica. Tá? E o que aconteceu? Não deu outra, né? Um pedófilo abusou da menina, tá? Ele, inclusive, dizia para ela, né? Dizia para ela que falar para as pessoas, para os vizinhos, que ele era o pai dela. Compreendeu? Ele tinha 49 anos e ela 12 anos. Ela viveu com ele aí até os 20 anos, entendeu? Então, quando ele estava com 59, 60 anos, ele resolveu reconciliar com a igreja, né? Ele era um fruto podre dessa árvore ruim, maligna, que é a Congregação Cristã do Brasil. Ele era um fruto podre. Você conhece a parábola do Senhor Jesus? O ensino do Senhor Jesus que toda árvore boa não pode produzir fruto mau, e toda árvore má não pode dar fruto bom, pelos seus frutos os conhecereis. Pois é, ele era uma frutinha dessa árvore maligna, né? Entendeu? Resolveu reconciliar com a igreja, né? Aí o que ele fez? Casou-se com ela no juizado, né? No fórum, né? No juizado civil, no cartório. E aí obrigou a batizar. Como eles batizam pessoas de qualquer... É o tal do batismo de fé, uma picaretagem diabólica, né? Batizam pessoas de qualquer jeito, batizam endemoniado, batizam viciado, batizam drogado, batizam homens com duplo, triplo relacionamento, gente confusa, com sérios problemas de personalidade, com conflitos de depressão, tristeza. Nós vivemos numa sociedade desordenada, onde muitas crianças crescem dentro de uma família e são abusados pela mãe, pelo pai, pelo irmão, pelo tio, pelo primo, pelo vizinho. Essas pessoas crescem com uma ferida dentro de suas almas, entendeu? Lá para frente são seduzidas com uma pregação falsa de que Deus vai falar na boca do servo de Deus com a sua necessidade. Só fazem isso quando eles veem que a pessoa está em conflito, ou porque perdeu um emprego, ou porque perdeu um ente querido, ou porque, sabe, esses problemas que a vida traz, que você fica para baixo, decepcionado, triste, derrotado. Então é essa hora que eles vêm pregar esse evangelho deles aí, o evangelho maldito, né?
Está escrito em Gálatas, se alguém, um de nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos anuncio outro evangelho diferente daquilo que eu vos tenho pregado, seja anátema, maldito. Que é o evangelho que eles praticam até hoje, para aliciar pessoas, não é pregando o evangelho, é aliciando pessoas na rua, para levar por dentro de um culto onde o cara vai aprender a salvação por meio de boas obras. Nem isso no Senhor Jesus eles falam nas suas pregações. O que você ouve, quando você ouve o nome do Senhor Jesus, só na abertura do culto, na abertura das orações, entendeu? Porque isso é da tradição, já tem mais de 100 anos, entendeu? Então, mas os caras falam isso, não acreditam em nada do que estão dizendo, entende? E você vai ouvir também se o nome dele estiver no verso do hino ou no texto que foi lido, entendeu? Senão você nem vai ouvir, entendeu? Aí ele é levado para lá, a pessoa é seduzida para fazer o batismo. No caso dela, ela foi obrigada, o marido quis que ela fizesse isso, entendeu? Os caras nem para perguntar para ela, por que você quer batizar? O que está acontecendo? Ir na casa dela, né? Ver a situação antes de batizar, conversar com ela e não batizar. Não. Batizaram, né? E ela gostou, né? Porque quem não gosta de culto místico, hein? Fala a verdade. Quem não gosta desse negócio de misticismo? Até eu que sou mais bobo, gosto. É bacana, né? Só que isso é perigoso, tá? Isso é perigoso. É sedutor. E nós precisamos permanecer na verdade da palavra de Deus. Entendeu? Então, você viver com um pedófilo, você pode imaginar o que é a vida ao lado de vivendo com um pedófilo? Imagina, não precisa fazer algum esforço de compreensão para entender que muita pancada, maus tratos, abusos, falta de respeito. Chegou lá pelas tantas, aí sei qual é a data precisa, né? Ela saiu do casamento, ela não aguentou. Mas como ela era mentalmente manipulada, entendeu? Ela era dependente dessas pregações. E aí eu ia para o culto, ouvir uma palavra, porque estava triste, deprimida, lutando com a vida, faltando dinheiro, crianças para ajudar a alimentar, né? Ia buscar uma palavra, o que ela ouvia? Cadela, porca lavada, você caiu da graça. Entendeu? As pessoas que ela amava e respeitava e amava, desviavam-se dela na calçada, dentro do supermercado, na farmácia, viravam o rosto para ela. Entendeu? Passou os anos todos com um desejo violento de se suicidar. Até que viu os vídeos aí, mudou a cabeça. Vou apresentar, eu quero levá-la lá nesse tribunal desses caras lá, com Josafá, apresentar lá. Que maravilha ela contar a história dela, entendeu? Os homens condenaram ao inferno a vítima de um pedófilo. Eu não sei, mas é muito provável que ele teve funeral. O ancião foi lá pregar, né? Falar fazer honra para o cadáver que vai para o inferno, né? Não é isso? Vou contar. Tem outras histórias mais, né? A esposa teve uma briga com o marido, né? E, aliás, preciso orar por ela. Hoje é o dia dela fazer uma cirurgia de câncer no seio, tá? Ela vai fazer uma cirurgia. Vou orar por ela assim que terminar esse videozinho aqui. Viu? Irmã Marta, tá? Ela está no hospital agora. Hospital das Mulheres. Vou orar por ela hoje, para que ela seja abençoada pelo Senhor, viu? Então, ela tem uma briguinha com o marido, né? E o que aconteceu foi congregar, a palavra veio, mandada por Deus. Olha que maravilha, rapaz! O Deus da congregação vai matar você, vai deixar você destruída, vai deixar você estraçalhada
na calçada da sua casa, porque você é uma mentirosa, entendeu? Meu amigo, esse Deus da congregação é um caso sério, entendeu? Eu tenho provas disso, posso apresentar, né? Posso apresentar. Tá? Tem outras coisas mais, Reginaldo Fernandes, né? Entendeu? Sentou-se na linha do trem aqui, em frente à Congregação Cristã do 15 de novembro. Veja, tem um trem que sai de Mogi das Cruzes, vai direto para a Estação da Luz. Tá? É o Expresso. E ele sentou-se para esperar o trem expresso estraçalhar ele na linha do trem. Por causa destes homens, vou chamar o Reginaldo. Vem cá, Reginaldo. Vamos contar a sua história aqui para o juiz, né? Que ele veja. Tem mais? Ih, tá cheio, gente. Ó, tá cheio, tá? Agora chegou uma... É triste. Tem criança se suicidando, você sabia? Tem crianças, cara. Eu vou me esforçar para não chorar aqui, tá? Tem crianças se suicidando. Eles batizam criança, e tem 12 anos, e tem o dom de línguas, eles batizam. A tia da menina levou-a para assistir o culto, né? Para a reunião de jovens, né? Não é assistir o culto, para a reunião de jovens, certamente, que ela fala aqui. Ela levou a sobrinha para a igreja, quer dizer, para a reunião de jovens. Né? Não sei a idade, mas devia ter seus 8, 9 anos de idade, 10 anos, né? E, dado momento, ela falou em línguas e quis batizar, batizaram-na, né? Com os 12 anos, ela deitou com um menino da mesma idade. Aí, souberam o que aconteceu? O que ela ouviu? Será que ela foi desprezada pelo povo? Claro que foi desprezada pelo povo. Porque o povo da congregação cristã é um povo perverso. Eles odeiam aqueles que entram numa situação contraditória. Até aqueles que simplesmente param de congregar. Eles viram a casa, eles desviam-se do caminho, vão se cruzar na calçada, eles se desviam do caminho, atravessa para outro lado da rua. Sabe por quê? Porque tem o jargão, né? Os seus pezinhos são santos e não pode pisar onde pisou os pés da pecadora, do pecador, entendeu? Entendeu? Na farmácia, vira a cara, cheio de ódio, são homens, mulheres raivosos, cheios do ódio que esse ministério incultou na mente e nos corações desse povo, entendeu? Eu tenho sobrinhos meus que me odiaram por muito tempo, tá? Meninas que foram criados como se fossem meus filhos, entende? É isso aí, entendeu? Então, essa menina cortou os pulsos, se suicidou, tá? Tá cheio disso, tem história. Eu vou contar lá, Josafá, me chama, me chama que eu vou, vai ser uma maravilha, tá vendo? Vai ser uma maravilha, tá? Acabar com essa bandidagem, tá certo? É difícil meter esses homens na cadeia, tá? Porque eles têm muito dinheiro, eles vão entrar com recurso, isso vai para a segunda instância, terceira instância, é um monte de coisa, eles são velhinhos, daqui a pouco morrem, vai para o inferno e não acontece nada. Então, o que eu quero é o seguinte, que eles reconheçam publicamente, tá? Reconheçam publicamente que eles erraram na prática na falsificação da palavra de Deus. Lá de 1 João 5,16, que está escrito, há pecado para a morte, pelos tais eu digo que não orem. Que João está falando para os crentes, nascidos de Deus.
Está falando a respeito daquele crente rebelde, desobediente, que não aceita conselho. Tá? Então, você já falou com ele, deu conselho, ele não aceitou, levou consigo 2 testemunhas para estabelecer toda a palavra que foi conversada. Ele não aceitou, levou para a igreja e a igreja excluiu ele. Entendeu? Então, deixa na mão de Deus, o Senhor vai tratar com ele. Sabe o que o Senhor vai fazer com esse crente? Vai mandar ele, vai matar a carne dele para salvar a alma. Aí eu quero ver ele debaixo de 7 palmos de terra. Eu quero ver o bichinho pecar diante de Deus, entendeu? Não quer largar o pecado de um jeito? Lá vai largar do outro. Deus quebra-lhe a perna, quebra-lhe um braço, quebra-lhe a cabeça, manda para o hospital, manda para a UTI. E se o cara não se arrepende, manda ele para o cemitério. Mas a alma, ele não manda para o inferno, entendeu? O Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, nunca perecerão, eternamente, e da minha mão ninguém pode arrebatar. Depois fala o seguinte, o Pai que me deu estas ovelhas é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ó, tá vendo? Tá vendo esse coisinha aqui, ó? Essa coisinha é você, tá? Senhor Jesus, ó, diz que você está na mão dele. Se você tem aquele sangue derramado com o bem supremo da sua vida, você está na mão dele aqui, ó. Tá? E ele fala, ninguém pode arrebatar. Se você está confuso a respeito, é porque esses pregadores malditos e mentirosos, eles ensinaram para o povão uma linguagem figurada, que o diabo pode, ele abre a mão de Jesus Cristo, né? Pega o crente e leva para o inferno. Jesus disse, né, o Pai que me deu estas ovelhas é maior que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Mas esses caras dizem, não, arrebata, o diabo é poderoso, ele arranca a mão do Pai e pega a mão de Jesus, abre a mão de Jesus, pega o crente e leva para o inferno. Esses homens são mentirosos, falsos e mentirosos, tá? E é o seguinte, tá? Não se assuste com isso não, tá? Não se impressione com isso não, tá? Que é só... A palavra diz o seguinte, você ainda tem esse conflito, essas dúvidas, tal. Está lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, né? Se confessaram, vou até procurar aqui na Bíblia online, quer ver? Ó, pera lá, um pouquinho, pera. Então tá aqui, né? Ó, tá vendo aí a carta, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, né? Veja. Porque você não acredita, eu vou te mostrar agora, porque você não pode acreditar no que esses caras estão pregando, não. Porque são todos vigaristas, mentirosos, são blasfemadores, ó. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Tá? Então, o crente da congregação, ele não acredita que ele tem pecado, porque eles são ensinados que pecado é só fornicação e adultério. Então, eles se acham justos, santos, limpos, purificados diante de Deus, porque batizaram na seita. São batizados lá, né? Entendeu? Só que a palavra de Deus diz outra coisa. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós, que é um bando de mentirosos, né? Eles não confessam pecado. E faz mais ainda, eles blasfemam da palavra de Deus. O ancião lá, são os blasfemadores, porque eles confessam o erro. Eles não falam que eles pecaram, tá? Quando na Bíblia a palavra é hamartia, quer dizer pecado, erro, pecado. Todo pecado é um erro, todo erro é um pecado. É assim que você deve interpretar até na língua original. Então aqui, ó, veja o verso 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. É o que esse ministério da congregação faz, chama o próprio Deus. Esse Elió refere-se à pessoa de Deus. Fazemo-lo, Elió é o próprio Deus, né?
mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eles dizem que eles têm, né, a palavra na boca deles. Na verdade, a palavra não está na boca deles, tá? Eles não têm a palavra de Deus na boca. Isso é mentira. São vigaristas mesmo, tá? Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, ó, se confessarmos os nossos pecados, você está numa contradição, você tem uma dúvida, tem dúvida do seu perdão? Que é isso, acredite, ó. Se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo. Sabe por que está tratando aqui essa palavra justa aqui, ó? É que Jesus te justificou com o sangue, sacrifício dele na cruz. Se você crê nesse sacrifício para a sua salvação, para o perdão dos seus pecados, ele é justo para te perdoar. Ó, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Livres disso. Então, e no capítulo 2 ainda diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Entendeu? O pessoal costuma ouvir esses comentários meus, né, e dizer, quer dizer que eu posso pecar? Não, o conselho não é esse, não peque. Tá? Procura, foge do pecado. Mas se alguém pecar, fica sabendo, você tem um advogado, né? Esse advogado pagou a sua conta, ele é legitimamente constituído para advogar a seu respeito. Ele vai apresentar um argumento que não tem como você. Vai dizer para o eterno Pai, Pai, eu derramei meu sangue para a salvação da alma dele. Né? Entendeu? Por quê? Porque ele é o Jesus Cristo justo. Ele não tinha culpa nenhuma e morreu pelas suas culpas. Ó, e aqui, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer, propiciação é oferta. Ele é a oferta feita ao Eterno pelas suas culpas, pelos seus pecados. E não somente pelos nossos, meu e seu, entendeu? Mas também pelos de todo mundo, entendeu? Então é isso aí, né, meu? Tá certo? Então, Josafá, estou falando aí, tá? Me chama, rapaz. Me chama que nós vamos entornar o carro. Me chama que nós vamos entornar o caldo. Mudar essa história, tá? Valeu? Para o vídeo por aqui, Deus abençoe. Um beijo, ó, nos vossos corações. Se inscreva no meu canal, tá? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, né? Para que meu canalzinho novo cresça, porque o outro eu perdi, né? Então, vocês vão me ajudar para que meu recado também seja do conhecimento de todos. Fica com Deus. Deus abençoe.